O ano é 1944. O mundo está mergulhado no conflito mais destrutivo da história da humanidade. Por anos, a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, varreu a Europa, deixando um rastro de devastação e morte. Milhões pereceram. Outros milhões foram desalojados de suas casas. Suas vidas destroçadas pela implacável máquina de guerra. O mundo prende a respiração, desesperado por um fim para o derramamento de sangue. Das praias da Normandia às ruas de Stalingrado, reduzidas a escombros, a guerra continua. No Pacífico, o Japão Imperial, aliado às potências do eixo, trava sua própria campanha brutal, ameaçando engolir toda a Ásia. As nações aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, revidam com determinação sombria, mas o resultado permanece incerto. O destino do mundo está em jogo. O ano de 1944 marca uma virada na guerra. A maré começa a mudar à medida que o poderio combinado das forças aliadas lentamente empurra as potências do eixo. O mundo assiste e reza pela paz, mas o caminho para a vitória será longo e árduo, pavimentado com os sacrifícios de milhões. 6 de junho de 1944. Dia D. A maior invasão anfíbia da história. Um evento que mudaria o curso da Segunda Guerra Mundial. Neste dia, as forças aliadas invadiram as praias da Normandia, França, em uma operação ousada e meticulosamente planejada para libertar a Europa Ocidental do controle nazista. Sob uma saraivada de fogo alemão, tropas americanas, britânicas e canadenses lutaram bravamente para chegar à costa, garantindo um ponto de apoio crucial que mudaria o curso da guerra. A bravura e o sacrifício dos soldados que desembarcaram naquelas praias marcaram um ponto de virada no conflito, demonstrando uma coragem inabalável. A libertação da França foi um processo lento e extenuante, exigindo meses de combates intensos e persistentes. Após o sucesso inicial dos desembarques do dia D, as forças aliadas enfrentaram forte resistência do exército alemão, que estava determinado a manter seu domínio. Dos bosques densos da Normandia às ruas estreitas de Paris, as batalhas se alastraram enquanto os aliados lutavam para libertar a França palmo a palmo, enfrentando desafios a cada passo. A coragem e determinação da resistência francesa, que auxiliou o avanço aliado com atos de sabotagem e inteligência, provaram ser inestimáveis na luta contra a ocupação nazista. A libertação de Paris em agosto de 1944 foi uma ocasião memorável, um símbolo de esperança e renovação para um mundo cansado da guerra e da opressão. A visão de tropas aliadas marchando pela Champs-Élysées, saudadas pelos aplausos e lágrimas de alegria dos parisienses libertados, enviou uma mensagem poderosa ao mundo. O domínio nazista sobre a Europa estava enfraquecendo e a liberdade estava ao alcance. Com a França libertada, as forças aliadas avançaram para o leste, libertando outros países ocupados ao longo do caminho. A alegria e a esperança renasciam em cada cidade e vila que os aliados libertavam. Bélgica, Holanda e Luxemburgo foram libertados do controle nazista, com seu povo se alegrando com o retorno da liberdade após anos de opressão. As ruas se encheram de celebrações, bandeiras e abraços, marcando o fim de um período sombrio. A libertação de cada cidade e vila aproximava a guerra do fim, mas os combates continuaram ferozes. Os soldados aliados enfrentavam resistência em cada esquina, mas a determinação de libertar a Europa era inabalável. Apesar dos avanços aliados, a guerra estava longe de terminar. As forças alemãs, embora em retirada, ainda ofereciam uma resistência feroz, transformando cada batalha em um teste de coragem e resistência. A Alemanha, embora enfraquecida, continuava sendo um inimigo formidável, determinado a lutar até o fim. As cidades alemãs estavam em ruínas, mas a determinação de seus defensores não diminuía. A Batalha do Bulge, uma contraofensiva alemã desesperada no inverno de 1944, testou a determinação das forças aliadas. O frio intenso e a neve tornaram as condições ainda mais desafiadoras. A batalha, travada na floresta das Ardenas, foi uma das mais sangrentas da guerra, mas a vitória aliada representou um golpe decisivo na máquina de guerra nazista. A coragem e a resiliência dos soldados aliados foram cruciais para essa vitória. À medida que as forças aliadas avançavam mais fundo na Alemanha, elas encontravam os horrores dos campos de concentração nazistas. A visão desses locais de sofrimento e morte era devastadora. A libertação de campos como Auschwitz e Dachau revelou a verdadeira extensão da brutalidade nazista, chocando o mundo com sua barbárie. Os sobreviventes, emaciados e traumatizados, eram a prova viva do horror que haviam suportado. As imagens de prisioneiros esqueléticos e pilhas de cadáveres serviram como um lembrete gritante do custo humano da guerra e do mal que havia sido libertado sobre o mundo. A libertação desses campos marcou um momento de reflexão profunda sobre a capacidade humana para a crueldade e a necessidade de justiça. Seção 6. Vitória na Europa.
Em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente aos aliados. A notícia da rendição da Alemanha provocou celebrações jubilosas em todo o mundo. Em Londres, multidões lotaram Trafalgar Square e o Palácio de Buckingham, agitando bandeiras e vibrando. Na cidade de Nova York, confetes choveram na Times Square enquanto as pessoas dançavam nas ruas. Após 6 longos anos, a guerra na Europa finalmente havia terminado. A vitória na Europa, ou Dia V, marcou o fim de um dos capítulos mais sombrios da história humana. A guerra havia ceifado a vida de dezenas de milhões de pessoas, deixando um legado de dor e destruição. Mas em meio às ruínas, havia também um sentimento de esperança. A derrota da Alemanha nazista representou uma vitória da liberdade e da democracia sobre a tirania e a opressão.